Jornada pela Bíblia, Atos, capítulo 11. A cada capítulo, mais perto do coração de Deus. Pedro justifica-se perante a igreja. Os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ficaram sabendo que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão discutiam com ele, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Pedro, porém, começou a fazer-lhes um relato ordenado, dizendo: Eu estava orando na cidade de Jope e, em êxtase, tive uma visão. Alguma coisa descia, baixada do céu pelas quatro pontas, como se fosse um grande lençol, e aproximou-se de mim. E olhando para ele com atenção, vi quadrúpedes da terra, feras, animais que rastejam e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu respondi: De modo nenhum, Senhor, pois nunca entrou em minha boca algo profano ou impuro. Mas a voz falou-me do céu pela segunda vez: Não chames de profano ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E tudo voltou a ser recolhido ao céu. Naquele momento, os 3 homens que me foram enviados de Cesareia pararam em frente à casa onde estávamos, e o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. E também estes 6 irmãos me acompanharam e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como em sua casa tinha visto, em pé, o anjo que lhe dissera: Envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Logo que eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Lembrei-me então da palavra do Senhor, que disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que concedera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse me opor a Deus? Ouvindo essas coisas, eles se tranquilizaram e glorificaram a Deus, dizendo: Então Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. O Evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. Os que foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão foram para a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. Mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Tendo-o achado, levou-o para Antioquia, e durante 1 ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Naqueles dias, profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia. E assim fizeram, enviando-a aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo.